Olá, bem-vindo de volta. Nessa aula eu quero rever a questão do ciclo de vida de componente, dessa vez no código utilizando useEffect. Vamos lembrar que o componente ele passa por 3 etapas, ele é montado, ele pode ser atualizado e eventualmente ele vai ser desmontado quando ele sai da árvore do DOM virtual. Então, vamos ver isso. Primeiramente, os componentes eles são renderizados. Lembrando que a renderização é quando o React executa o componente, mas ele ainda não vai para o DOM. Ele não chegou ao commit ainda. Então, esse componente app aqui, esse projeto ele só tem esse componente app por enquanto. Esse componente app ele vai ser renderizado, essa função vai ser executada. Então, se a gente der um console log aqui, vou colocar renderizou app, vai ser o primeiro log que vai aparecer no console. Depois, se a gente quiser executar alguma coisa após ele ser renderizado, quando ele é montado, a gente pode fazer isso utilizando useEffect. Lembrando, useEffect tem 2 argumentos. O primeiro é a função que vai ser executado, nesse caso vai ser executado após a montagem, e para isso eu abro e fecho a array de dependências. Então vou dar um console log aqui, montou o app. Vou salvar. Depois, se eu quiser interagir em qualquer atualização, inclusive na montagem, eu posso botar um outro useEffect e aí eu não coloco nada como a rede de dependência. Não é a rede de dependência vazia. A rede de dependência vazia ele executa apenas na montagem. Sem a rede de dependências nenhuma, ele executa toda vez que esse componente for atualizado, inclusive na montagem. Se a gente quiser executar uma função quando ele é atualizado, menos na montagem, a gente tem que utilizar algum truquezinho. Eu vou ensinar isso. Por enquanto, eu vou dar um console log aqui e, infelizmente, o console log vai ser executado tanto na montagem quanto na atualização. Atualizou o app. Vou salvar. Vamos ver aqui no código. Vou dar o reload. Veja, renderizou o app, montou o app, atualizou o app. Quando eu atualizar, agora vai ser só renderizou o app, atualizou o app. Então, para que ele possa atualizar, vamos colocar um use state. Vou definir aqui o use states. Eu vou colocar, eu já vou adiantar que eu vou botar, o que eu vou fazer? Eu vou botar 2 componentes filhos dele e uma hora eu vou mostrar um, outra hora eu vou mostrar outro. Então, vou chamar esse estado de opção, set opção, e aí quando for true vai mostrar o componente A, quando for false vai mostrar o B, algo assim. Então, eu vou começar com true, e aí quando for true vai mostrar o A. Mas por enquanto vou botar só aqui, só botar a opção, e opção, eu vou botar se for true A, se não for true B. Depois se A e B vão virar componente. Por enquanto não precisa. E aqui vou botar, claro, um botão para poder mudar o estado, né? Mudou, on click, botar a função vai ser executada, vai ser o set opção, vai mudar para not opção. Então se for true vira false, se for false vira true, então deve mudar na tela para A e B. Vamos lá, vou apagar aqui, vou dar o reload, renderizou, montou, atualizou. Se eu clicar agora, muda de A para B, agora renderizou, atualizou. Se eu clicar de novo, renderizou, atualizou. Note que agora o useEffect está sendo executado é esse segundo aqui, do atualizou o app, porque ele não tem a rede de dependências. Se eu quiser que ele seja executado apenas quando algum estado for atualizado, por exemplo, opção, aí eu boto a rede de dependência aqui, opção, e todos os estados ou as props que eu quero executar essa função quando o que tiver aqui for atualizado. Então, vou salvar, vamos ver que vai ter o mesmo efeito. Dá o reload, renderizou, montou, atualizou, renderizou, atualizou, renderizou, atualizou. Note que o montou o app não está sendo executado, apenas o atualizou o app. Agora eu vou criar 2 componentes A e B. Temos aqui a parte da components, componente A.jsx, RAFCE, e o componente B.jsx, RAFCE. Vou salvar o A, vou salvar o B. Vou botar aqui no A e B, vou colocar um useEffect para ser executado quando ele for montado. Quando ele for montado, abre e fecha, de repente vazio, console log, montou o A. Também vou dar um console log no momento da renderização. Console log renderizou o A. Mesma coisa para o B, vou até copiar e colar.
montou o B, renderizou o B, só que tem que lembrar agora de importar o useEffect. Muito bem. Agora aqui no app, eu vou trocar aqui desse A para A e desse B para B. E aqui eu tenho que importar o A e o B, que não auto-importou, from components A, import B from components B. Vou salvar. Vamos ver aqui, vou dar o reload para a gente ver desde o início. Bom, o que acontece? Primeiro, renderizou o A, renderizou o app, renderizou o A. Note que a renderização sempre acontece antes de qualquer montagem, antes de qualquer atualização, porque na renderização, primeiro o React ele executa todos os componentes. Então, renderizou o app, renderizou o A. Depois começa a colocar na tela, ou melhor, começa a commitar para o DOM, e aí começa a montagem e a atualização. Então, primeiro ele monta o A, depois ele monta o app. Não, na verdade, essa ordem aqui é meio... agora me pegou se esse primeiro monta o de baixo, depois de cima, ou se é uma ordem arbitrária. Vou ficar devendo essa por enquanto. Mas ele monta os componentes e depois atualizou o app. Por que atualizou o app? Não que ele tenha atualizado, como a gente já viu, ele está aqui esse useEffect, ele executa até na montagem. Agora, quando eu clicar o mudou, o que vai acontecer? Vou clicar aqui mudou. Vou clicar em mudou, porque o negócio de gravação está na frente. Agora sim, mudou aqui para B. O que aconteceu? Vamos voltar que eu não lembro onde estava. Bom, está aqui no atualizou o app. Vou clicar no mudou. Muito bem, agora voltou daqui. O que acontece? Ele vai renderizar novamente o app, porque o estado engatilhou uma nova renderização, renderizou o B e montou o B e atualizou o app. Se eu clicar de novo, ele renderizou o A e montou novamente o A. Note que o A está sendo montado duas vezes. Montou, depois montou de novo. Se eu clicar, agora ele montou o B de novo. Então, o A e o B, ele chega na desmontagem. Ele está desmontando o A e ele está desmontando o B eventualmente. Por quê? Porque o A e o B eles estão sumindo da árvore de componente. Já o app só é montado uma vez. O app foi montado aqui e se a gente procurar, não tem mais montou o app, porque o app não, em nenhum momento o app saiu da árvore de componente. Então, a gente está vendo que o A e o B, em algum momento, eles foram desmontados, porque eles foram montados novamente. Então, eu posso executar uma função quando o componente é desmontado. Eu vou explicar isso na próxima aula. Essa aula para que você veja certinho como acontece todo o ciclo de vida do componente, desde a sua renderização, que é antes do componente efetivamente ser montado, até ele ser desmontado e aí ele pode ser montado novamente. Então, até a próxima aula.